Em 23 de junho de 2006 foi inaugurado o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, localizado na região oeste do Paraná. Esse presídio foi o primeiro de 5 unidades construídas em diferentes estados brasileiros que tem como objetivo conter o avanço das organizações criminosas no país e resolver o problema da segurança pública. Geridos pelo Ministério da Justiça, esses presídios têm tido entre os seus detentos os principais chefes de organizações criminosas brasileiras, mantendo-os isolados de modo a evitar que eles continuem liderando o crime mesmo depois de serem presos e condenados. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tô aqui mais um dia pro nosso vídeo de domingo, que é sempre um vídeo especial, que dura mais tempo, que tem uma gama mais detalhada aí de conteúdo, tá? Então, esses vídeos de domingo vocês estão possibilitando que a gente consiga produzir esses vídeos, e hoje a gente vai falar sobre o Sistema Penitenciário Federal, basicamente sobre os presídios federais. Eu tava no Instagram ali, trocando uma ideia com o Cláudio Daledoni, grande advogado Cláudio Daledoni, um abraço Daledoni, especialista em júri aí, muito bom, advogado muito bom, baita do profissional. Ele me mandou um áudio falando sobre a questão do presídio federal, dos presídios do Sistema Penitenciário Federal, que ele estava estudando isso, e algumas coisas que eu falei foram precipitadas em alguns momentos, e aí para corrigir isso daí a gente foi estudar profundamente nessas últimas semanas o Sistema Penitenciário Federal, e a gente vai conseguir trazer para vocês, não tudo, mas uma grande parte das coisas que acontecem dentro desse sistema, tá bom galera? Então fica sentado aí, relaxa, calma, pega seu suquinho, tua pipoquinha e vamos embarcar com a gente mais essa história aí, certo? Que ainda está sendo construída, é claro, mas a gente já tem muita coisa para falar sobre essas instituições. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não faz sentido estar aqui se não fizer essas 3 coisas, ou pelo menos deixar o like. É gratuito, vocês nos fortalecem e mostram ainda para o algoritmo que vocês fizeram uma escolha racional em assistir o nosso canal e, enfim, apreciar o nosso conteúdo. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Edu, roda a vinheta. Galera, após bastante tempo e pedido de vocês, viemos aqui falar sobre o Sistema Penitenciário Federal, que muita gente ouve falar todos os dias, mas não sabe direito como funciona isso. A proposta hoje é levar até vocês uma grande quantidade de informações e conhecimento de como funcionam esses presídios federais e todo o Sistema Penitenciário Federal, que é realmente, pessoal, um sistema bem diferenciado dos presídios e das secretarias de administração penitenciárias estaduais. Primeiro porque a União tem muito mais dinheiro, e segundo porque essas prisões federais têm certos objetivos que despendem bem menos trabalho e gasto que presídios estaduais. E vocês vão entender o porquê. É o seguinte, galera. Os presídios federais são bancados com o dinheiro da União. Nós temos 3 entes federativos no Brasil: União, estados e municípios. Geralmente, os responsáveis por julgar e prender a maioria dos infratores são os estados. Então a gente tem a União, que seria a República Federativa do Brasil, esse órgão, essa instituição que fica lá em Brasília. A gente tem o estado de São Paulo e a gente tem a cidade, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade de Campinas, tá? Que seria o município, aí o estado e a federação. E, geralmente, as prisões ficam por conta do ente federativo Estado. E aí o que acontece? Os estados ficam responsáveis pelos infratores. E o estado faz isso daí, ele fica responsável pelos infratores através da justiça estadual e do sistema penitenciário estadual. Há também crimes federais, que são julgados pela justiça federal, claro. Mas os caras acabam pagando a pena nos presídios estaduais. Então, as responsabilidades dos presídios estaduais, eles são muito maiores que a dos presídios federais. Eles têm uma série de gamas de outras coisas para suprir, além do aprisionamento do sentenciado. Para entender como os presídios federais foram formados, a gente precisa entender primeiro a fundação do DEPEN, que significa Departamento Penitenciário Nacional. Mas hoje o DEPEN virou SENAPEN, Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então, se você for procurar algo relacionado ao Sistema Penitenciário Federal, você precisa procurar hoje nas dependências online da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o SENAPEN. Antes era o DEPEN e depois virou o SENAPEN. Essa instituição, o DEPEN, nasceu em 1984 a partir da Lei de Execução Penal,
as leis de execução penal, as famosas LEP, um código para legislar sobre o cumprimento de pena, que surgiu no Brasil. Nos anos 80, galera, o Brasil estava passando por um aumento explosivo do número de encarcerados dentro do nosso país. Por isso surgiu a necessidade de se fazer um código de execução penal. Inclusive, foi um pouco da publicação desse código, foi resultado da luta das próprias famílias de presos intelectuais que observavam o estado de exceção em que viviam os encarcerados dentro do nosso país. Não que tenha mudado tanto, mas a LEP, a Lei de Execução Penal, as leis de execução penal, acabaram elucidando os direitos dos presos que os presos tinham dentro do sistema penitenciário. A criação do Departamento Nacional, o DEPEN, está no artigo 71 e 72 das leis de execução penal. Para quem vai prestar concurso, dá uma olhada nesses artigos que a gente vai ler aqui para você. Veja, a gente está trazendo os artigos aqui. A proposta desse vídeo é fazer uma coisa aprofundada. Então, primeiro a gente está estudando como foi formado o sistema penitenciário nacional. A gente voltou nos anos 80 para poder fazer isso. Então, o artigo 71, que legisla sobre a fundação e a formação desse departamento. Artigo 71, então. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse artigo, lembrando, está dentro da LEP, Lei de Execução Penal, que você pode encontrar aí dando um Google ou simplesmente indo no primeiro comentário onde vão ficar as referências, tá? Aliás, temos muitas referências muito boas aí nos comentários. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que depois virou o SENAPEN. Inciso 1º. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Então, o que ficou a cargo do DEPEN, que depois virou o SENAPEN, é inspecionar, supervisionar, fiscalizar periodicamente como está sendo a execução das penas nos serviços estaduais, tá? E nas instituições penais. Inciso 3º. Assistir tecnicamente, ou seja, ajudar tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nas leis de execução penal. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaboração também é muito mais, é uma função bem mais colaborativa, Colaborar também, inciso 5, colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do interno. Galera, esses escritos visam deixar claro para a União que ela deve ter uma função colaborativa de supervisão dos estados e ajuda mútua, tá, na questão penal. Obviamente, que respeitando as competências de cada ente federativo. O DEPEN atuava de forma mais colaborativa do que por deslocamento de competência. O que seria deslocamento de competência? O DEPEN não vem aqui e toma a cadeia do Estado. O DEPEN colabora para que ela supervisiona para que as leis sejam cumpridas dentro dela e ajuda no que necessário. Porque a União tem mais dinheiro que os estados da federação. É um ente com mais poder aquisitivo. Então, pessoal, precisou o sistema penitenciário do Brasil inteiro entrar em crise para que a União fizesse a política de construção de presídios federais. Antes, a União apenas fiscalizava, supervisionava e colaborava. Depois ela começou a fazer os presídios federais. E a gente vai explicar o que levou o DEPEN a produzir todo um sistema de encarceramento bancado pela União, bem diferente dos presídios estaduais. Então a gente precisa entender como é que o DEPEN fez esse processo de alteração do supervisionar, do cuidar, do colaborar para a construção dos presídios federais. Que não deixa de ser uma colaboração com os estados, vocês vão entender por quê, porque eles acabam pegando presos dos estados e colocando no sistema federal. Mas aí a gente vai começar a entender isso daí. Então vamos voltar lá nos anos 80 e 90 para a gente conseguir entender a crise do sistema penitenciário que gerou essa demanda. Tá? Vamos fazer essa viagem aí dentro dessas crises dentro dos estados. Quem já era vivo, quem nasceu nos anos 80, no início dos anos 90, vai lembrar de alguma rebelião ou alguma crise pesada no sistema carcerário que marcou a infância e adolescência de vocês vendo na TV, tá bom? Vamos fazer isso com a gente agora. Primeiro, vamos dar um pulo em 19
1987 no Carandiru. A casa de detenção mais conhecida do Brasil passava por rebeliões regularmente. Essa talvez seja a primeira crise que é interessante da gente citar. Os presos habitavam o local e, impulsionados pelo surgimento de uma nova constituição no final dos anos 80, acabaram exigindo cada vez mais as condições necessárias para o pagamento da sua pena. O lance da discussão da cidadania, pessoal, foi muito forte no final dos anos 80, pois a gente saía de uma ditadura militar, período bem longo, e geralmente a ditadura militar é um estado de exceção. Realmente não, absolutamente. Quando ocorria rebeliões, vez ou outra, a polícia invadia o Carandiru e tirava a vida de presos. Até que em 1992, tiraram a vida de 111 presos oficialmente, em um evento que já conhecemos e já falamos bastante sobre. A gente conhece como Massacre do Carandiru. No nosso vídeo Raio X do Inferno, que conta a história do Carandiru, vocês podem ver, observar isso daí, eu vou deixar no card para vocês. Ali no Carandiru, pessoal, a crise penitenciária estava instaurada em São Paulo, em 1992. A falta de condições também impulsionou a formação de grupos criminosos famosos. Não é o caso do Comando aqui de São Paulo, formado em Taubaté um ano depois. E o Comando ficou mais famoso no estado de São Paulo, mas outros grupos também surgiram na mesma época, mas foram sucumbidos pelo poder dos caras, ficaram pequenininhos. Em contrapartida, no Rio de Janeiro, no final dos anos 70, havia um grupo que todo mundo conhece, que nasceu na Ilha Grande, em 79 e 1980. A Falange Vermelha depois passou a ser o CV, também fruto da cadeia. Fora outros estados como Bahia, Maranhão, no sul do país, as questões penitenciárias dos estados nos anos 80 e 90 foram muito fortes. Todos os estados aumentavam o número de presos, pioravam as condições e o bicho pegava. Inclusive, muitos estados diziam não ter condições de manter presídios se as leis de execução penal continuassem funcionando. Muitos governantes diziam que para manter a responsabilidade e todas as atribuições de um estado era muito dinheiro, tá? Despendia muita grana. O Estado tinha que cuidar da educação básica, segundo a Constituição. O Estado tinha que cuidar da polícia. O Estado tinha que cuidar do sistema penitenciário, tudo na conta da arrecadação do Estado. Gastava-se muito dinheiro. Tipo, galera, a arrecadação do Estado, ela tem que dar conta de tudo isso. E o que menos se investe, obviamente, é o sistema penitenciário, entre todas as atribuições que tem. Bom, nos anos 2000, essas crises nos sistemas penitenciários dos estados só se agravou. Delegacias lotadas de presos temporários, rebeliões em praticamente todos os estados, fugas e uma série de denúncias de violações aos direitos humanos. A gente tem vários policiais penais que nos seguem aqui, antigos agentes penitenciários, né? Carreira era agente penitenciário, virou policial penal. E tinham também nas carceragens das delegacias os carcereiros. Quem trabalhou nos anos 90 e início dos anos 2000 dentro de cadeia sabia que o negócio era louco demais. Trabalhava no caldeirão, tá? Os transtornos psicológicos dos funcionários eram uma coisa absurda, inclusive. Eu acredito que ainda seja bem alto, mas esses caras viveram essas crises em foco ali, em loco, né? Todas essas crises foram criando demandas para impulsionar a criação de políticas que tentassem diluir um pouco essa bagunça toda que acontecia dentro dos estados e nas cadeias dos estados. Mas existem dois eventos bastante importantes para compreender a criação dos presídios federais. E são eventos que valem a pena destacar aqui. Um ocorre no Rio de Janeiro e o outro ocorre em São Paulo. O primeiro evento que impulsiona a criação desses presídios federais ocorre em 2001 no estado de São Paulo. O Comando da Capital organizou uma rebelião em 29 unidades prisionais ao mesmo tempo. Essa ação demonstrou um poder absurdo das facções, até então negado pela força pública brasileira e principalmente pelas forças estaduais. O outro evento é conhecido como 11 de setembro dos presídios brasileiros e ocorreu no Rio de Janeiro e foi marcado pela bagunça que ocorreu em Bangu 1 em 2002. Nós já falamos amplamente desse fato aqui, tá, pessoal? Foi quando Fernandinho Beiramar, junto com seus comparsas, invadiram o setor do inimigo, lá em Bangu, e tiraram a vida de Arnaldo Pinto Medeiros, o E, e vários outros caras. Eles simplesmente estouraram parte da cadeia para poder fazer esse intento aí deles, cumprir esse objetivo. Os governos estaduais começaram a questionar como que eles deixariam líderes e subordinados no mesmo espaço sem arrumar inúmeros problemas.
Inclusive, o fato de ter um cara como Beiramar internado em um presídio estadual causava muitos problemas ao Estado. Galera, muita gente não sabe. Fernandinho foi capturado na Colômbia. Ele era um prisioneiro de renome internacional e muito poderoso. Várias gravações mostravam na época, em 2002, que o Fernandinho dava ordem de dentro da cadeia de Bangu 1, que o Rio de Janeiro dizia ser de segurança máxima feita para não escapar ninguém. A Polícia Penal fez uma batida esses dias atrás ali em Bangu, no Rio de Janeiro, lá encontraram 56 celulares, mano. Acho que se fizer uma batida no condomínio que eu moro, da quebrada aqui que a gente mora, eu acho que não encontra 56 celulares aqui. Depois de 2002, do 11 de setembro, Fernandinho foi transferido para várias cadeias de vários estados diferentes. Passou inclusive o presidente Bernardes em São Paulo, onde ele ficou internado com membros do comando. A gente tem um vídeo falando sobre essa história aqui. Cara, ninguém queria receber o Fernandinho Beiramar no seu estado porque era problema, era BO. Em estados ainda mais pobres, como Rio Grande do Norte e Maranhão, a situação dos presos era ainda piores e os grupos criminosos começaram a se multiplicar. A gente tem um vídeo aqui do Valdetário Carneiro contando como que os caras fizeram para tirar o Valdetário Carneiro, que é um famoso bandido do Rio Grande do Norte, de Alcaçuz, uma prisão que ele estava encarcerado. Os caras simplesmente foram lá, metralharam a prisão na frente e o cara saiu. Então, não era só em São Paulo e no Rio de Janeiro que a crise era pesada, que aconteceram eventos emblemáticos para se mudar, para se alterar a ideia e criar demandas para que o governo federal tomasse decisões. No Rio Grande do Norte, Maranhão, as pessoas devem lembrar de Pedrinhas, tá? Pedrinhas lá no início dos anos 2000 era bem pior que aquelas rebeliões que vocês viram de 2016 e 2017. Era uma espécie de crise generalizada do sistema mesmo. E aí, pessoal, o Brasil resolve crise de que jeito? Penitenciária. Encarcerando mais gente, fazendo mais cadeia. Como nós já sabemos como é feito há dezenas de anos. Nessa época, em 2003 e 2004, começou a se especular a ideia de que o governo federal ia tomar medidas para produzir presídios federais e um sistema penitenciário federal que pudesse ajudar os estados a lidar com presos, lideranças desses grupos criminosos. Não era só dar curso, precisava ajudar de forma material mesmo. Esse é o contexto histórico do surgimento. E aí os presídios federais passam a ser construídos e há uma aceleração na construção em decorrência dos fatos ocorridos em 2006 aqui em São Paulo, quando o primeiro comando coordenou os ataques às forças de segurança na rua de São Paulo, nas ruas de São Paulo, tá? Parando o estado. Nós conhecemos esse evento aqui em São Paulo e no resto do Brasil, acredito eu. A gente tem um vídeo contando essa história em detalhes, assim, chamado Maio Sangrento. Nesse vídeo nosso, a gente conta detalhe por detalhe para vocês. Mas o fato é que esse evento tirou a vida de 56 agentes públicos e mostrou quantos líderes, quando eles têm acesso aos seus subordinados muito perto geograficamente, eles causam estragos para o Estado. Então, o Estado brasileiro, a União, passa a acreditar que manter líderes em isolamento, longe de suas áreas de atuação, seria a melhor coisa a se fazer para combater o crime organizado. Já havia a legislação da RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, que leva o preso para o isolamento, impedindo o contato com outros detentos. Mas, galera, mesmo havendo o RDD, a gente fala bastante dele no vídeo sobre o juiz Machadinho, que foi o primeiro magistrado executado pelo comando aqui em São Paulo, vamos deixar no card para vocês também, mas não foi suficiente, tá, pessoal, segundo o Estado brasileiro, para conter o avanço das organizações. Então, a política de construção de um sistema penitenciário federal abraça a noção de isolamento de lideranças. Percebam isso, guardem isso na cabeça. Isso vai ficar muito claro em todas as histórias desses presídios e no que nós vamos contar pra vocês daqui pra frente. Muito louco, né, mano? Entender o contexto histórico das coisas, né, Fernandão? Como vários fatos acabam ocasionando respostas do Estado e as coisas se alteram, né, mano? Como uma coisa é dialética, uma coisa altera a outra. E aí isso vai ocasionando outros desdobramentos. Véi, isso aí é a magia da história. Você vê que eu falo até com emoção aqui, né? Então, em suma, pessoal, que bom, né? Que bom poder contar essa fita pra vocês, rapaziada. Preciso parar aqui um pouquinho pra agradecer a galera, principalmente a galera que dá like, que compartilha, vocês que estão todos os dias aqui, mas principalmente a galera do Apoia-se. Poucos canais têm a coragem e a competência para trabalhar esse tipo de tema ligado à violência e segurança pública, pessoal. E disposição também. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque esse tema não monetiza. Essa é a realidade. Falar da Virgínia, fazer fofoca, reagir a vídeo do TikTok, monetiza, dá grana. Mas não é isso que a gente gosta de falar, não é isso que a gente gosta de trazer, não é isso que a gente acha que vocês deveriam saber como utilidade pública. Aqui a gente briga muito para não restringir os ganhos, tá? Porque no fim das contas, não dá para trabalhar de graça
graça e fazer um material desses que é custoso, sem que esses vídeos tenham o mínimo de monetização. É um investimento pesado em conhecimento, mobilização de gente e tudo mais. Aí, cara, a gente faz esse vídeo por citar 2, 3 nomes de bandidos, a gente acaba perdendo a monetização. Quem tá ajudando muito nesses vídeos e possibilitando que a gente faça esses vídeos de domingo é o pessoal do Apoia-se. É por lá, com a contribuição deles, que a gente tem dado conta das coisas aqui. As pessoas podem assinar o Apoia-se a partir de R$2 por mês. É uma assinatura que vocês nos apoiam com R$2. E todo domingo a gente vai poder continuar lançando esses vídeos longos para vocês. Pois é um vídeo que necessita de todo um investimento maior. E se não ter essa ajuda, muitas vezes ele não se paga. E aí não compensa fazer. Os nossos membros, pessoal, do grupo de estudo, eles contribuem com R$50. Contribui uma vez e fica no grupo. Eu agradeço muito vocês que contribuem com R$50 também e tal, porque eu sei como é que deve ser embaçado tirar esse dinheiro pra dar na nossa mão aqui e confiar na gente. E pra quem é do Apoia-se, toda semana a gente tenta fazer um material exclusivo pra vocês. E esse é um material exclusivo pra quem tá no Apoia-se, pra quem assinar o nosso Apoia-se a partir de R$2, eu vou reagir a um vídeo em que a gente vai acompanhar um tour por dentro desses presídios federais. Pegou um presídio federal, fez um tour e a gente vai reagir a esse processo, tá? A esse vídeo. Assinando e virando membro, vocês poderão ter acesso a esse material e muitos outros conteúdos que a gente faz aqui exclusivos e mais conhecimento também. É uma forma de agradecer o esforço aí que vocês fazem financeiro para dar essa força para nós, tá bom? Aliás, obrigado também a todo mundo que participe e deixa o like, tá bom? Esse é o maior pagamento de todos. Só tá fazendo um grupo, um vídeo exclusivo pro Apoia-se, porque os caras merecem também, porque contribuir e aí merecem uma coisinha a mais, tá? Vamos voltar pro vídeo então certinho, tá? Pro material aqui. Vamos agora para uma parte mais técnica do assunto. Vamos ver a estruturação dos presídios federais. A gente já entendeu o contexto histórico pelo qual esse sistema penitenciário federal foi criado e esses presídios surgiram a demanda e a necessidade de se criar. E agora a gente vai ver a parte mais técnica, tá bom, pessoal? Galera, de acordo com o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado em julho de 2003, dados atualizadíssimos para vocês, o Brasil tinha 832 dos 1.295 pessoas presas, encarceradas. Nem todos estão em regime fechado, tá bom? Entre os anos de 2000 e 2022, houve um aumento de 257% no número de presos e o país tem um déficit de 236 mil vagas em suas prisões. Contando, lógico, presos provisórios e condenados e presos que estão soltos e em regime fechado. Porque nem todos estão em regime fechado. Mas veja, você estar preso com uma tornozeleira eletrônica, você está com restrição de direitos. O governo está detendo você de certas maneiras. Conforme o levantamento feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Senapen, antigo DEPEN, lembra? A Senapen, aliás, vamos falar, a partir de agora a gente vai falar Senapen, tá bom? Esquece o DEPEN agora, Senapen a partir de agora. Segundo esse levantamento, feito no primeiro semestre de 2023, o Brasil tem 644.794 pessoas detidas em celas físicas e 190.080 pessoas em regime de prisão domiciliar ou semiaberto. Esses números, de forma absoluta, colocam o Brasil em terceiro lugar em população carcerária no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E há uma discussão se atrás da Rússia também. O sistema prisional brasileiro, segundo as leis de execução penal, tem o objetivo de promover a ressocialização dos detentos e a punição da criminalidade. É essa a ideia. Mas as condições subhumanas de grande parte dos presídios estaduais mantêm essa galera bem distante da ressocialização e a cadeia bem distante de ser um órgão ressocializador. Na verdade, se formos problematizar mesmo, eu não quero entrar nisso, cadeia acaba não ressocializando ninguém aqui no Brasil. Quando o sistema penitenciário federal foi formado, galera, o primeiro presídio federal foi inaugurado em Catanduvas, no Paraná, em 23 de junho de 2006, como eu falei para vocês. O Brasil, pessoal, hoje conta atualmente com 5 presídios federais. Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi inaugurado em 21/12 de 2006, Porto Velho, em Rondônia, inaugurado em 19/6/2009, Mossoró, no Rio Grande do Norte, inaugurado em 3/7/2009, Brasília, no Distrito Federal, inaugurado em 16/10/2018. Esses presídios se tornaram referência no nosso país, abrigando os principais líderes das mais conhecidas organizações criminosas brasileiras e sendo marcado por uma disciplina e procedimentos padrões que evitou fugas, rebeliões e a entrada de celulares e outros materiais ilícitos em suas dependências. Acredite, os caras realmente fazem isso. Vocês vão ver
neste vídeo que realmente as prisões federais têm um regime que eles conseguem fazer isso. De acordo com a administração desses presídios e a Senapen, os detentos recebem atendimento médico, farmacêutico, psicológico, odontológico, de enfermagem, de terapia ocupacional, além de assistência material, educacional, laboral e social. Nem tudo é as mil maravilhas, a gente vai dizer para vocês. Mas de fato, a gente acompanha algumas audiências de internos dessas prisões federais. Tem uma delas que é do Lúcifer. Tem aqui a gente reagindo a uma audiência do Lúcifer. Vou deixar no card também para vocês. Que o cara pergunta, pô, você tá comendo bem? Como é que é o negócio aí e tal? E ele realmente fala que a prisão federal, ela supre várias necessidades. E realmente isso acontece lá dentro. O sistema penitenciário federal, pessoal, se tornou até uma referência internacional no que se refere a presídios de segurança máxima. O Brasil é estudado internacionalmente com isso. O nosso país, ele se baseou no sistema americano Supermax, inclusive aperfeiçoou o funcionamento daquelas cadeias. Tem gringo que vem, que estuda a prisão federal aqui no Brasil. Os presídios têm um sistema de vigilância bastante avançado, que capta o som do ambiente e conta com monitoramento de vídeo que é replicado em tempo real para a sede da Senapen em Brasília. Quer dizer, galera, tudo que é ouvido falado dentro da cadeia, tá, de um presídio federal, vai em tempo real para a sede do local que fica lá na capital do Brasil, no coração do sistema. Um policial penal nunca fica sozinho com o preso, qualquer coisa que ele conversa vai para lá. Para vocês terem uma ideia, jamais foi registrada uma fuga ou uma rebelião dentro de um presídio federal brasileiro, e as condições dos detentos é bem diferente daquelas vividas nas penitenciárias estaduais. Nos presídios federais não há, por exemplo, superlotação. A taxa média de ocupação desses presídios é de 59%, quase a metade. Número muito diferente dos presídios superlotados espalhados pelo Brasil, que está sempre acima, a lotação está sempre acima da capacidade. De acordo com o Ministério da Justiça, as penitenciárias federais possuem 208 celas, mas por questões de segurança, o Ministério Público não informa a ocupação atual de cada uma delas e qual está vazia e qual não está. Além de contar com uma estrutura muito melhor que os presídios estaduais, os presídios federais abrigam detentos com um perfil bastante diferente. Geralmente, são enviados para o presídio federal chefes de organizações criminosas, como a gente já falou, presos condenados por integrar quadrilhas violentas que têm um impacto muito forte na segurança pública, ou delatores cuja segurança corre risco, envolvidos, sei lá, em tentativa de fugas em presídios comuns e tal. Dentro do sistema penitenciário federal, os presos ficam em celas individuais e contam com dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. O chuveiro é ativado a longa distância pelos policiais penais e tem hora certa para se tomar o banho. É a hora que os caras ligam. A cela é pequena, geralmente de 7 até 12 metros, dependendo do lugar, quadrados. O banho de sol é mais controlado ainda. Há apenas um espaço pequeno. Os internos são liberados apenas 2 horas por dia, em no máximo 13 pessoas, mas geralmente não passam de 7 por questões de segurança. As refeições são servidas através de uma portinhola. A bandeja é recolhida e vai para a inspeção depois das refeições. É assustador o isolamento, tá? E a capacidade dos caras de, enfim, vigiar. Os presos recebem 6 refeições diárias: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. No sistema penitenciário federal, segundo informações, cada interno custaria 15 mil reais. 15 mil reais por mês, tá? Os detentos não têm acesso à televisão, a jornais, rádios. Eles só podem ler livros, revistas, apostilas de cursos e textos de conteúdo religioso. Quando chega à unidade prisional, recebe um enxoval composto por 2 camisetas manga curta e longa, calça, agasalho, tênis, sapato, lençol, toalha, travesseiro e meias. Geralmente as roupas são de cor azul clara. Recebem também um kit de higiene com sabonete, desodorante, escova, creme dental, papel higiênico e produtos de limpeza para o ambiente que é eles que mantêm limpo. Com um rígido esquema de segurança dentro desses presídios, os visitantes, as visitas desses presos passam por 4 níveis de revistas. E, segundo a Senapen, nunca um celular entrou ilegalmente dentro de um presídio. Quando foi inaugurado o presídio federal de Catanduvas, lá no Paraná, o então ministro da Justiça, um grande ministro da Justiça, tá? Um grande operador do direito e jurista, Márcio Tomás Bastos, publicou um artigo na Folha de São Paulo defendendo a implantação de presídios federais e mostrando como ele se diferenciava dos presídios comuns. Só aí o pessoal teve ideia do que seria aquilo. Segundo Márcio Tomás Bastos, no sistema federal deu-se prioridade à inteligência e à gestão penitenciária. Esses presídios não teriam sido construídos para resolver
resolver o problema da superlotação dos presídios estaduais, mas para ajudar a resolver um problema de segurança pública, mantendo em suas dependências os principais chefes do crime organizado do país. É muito interessante porque o nosso país, no serviço público, ele tem muito desvio de função. Então, o presídio federal não é para escoar preso. Então tá lotado aqui, eu enfio os caras do presídio federal. Não, como a gente disse para vocês, é preso de alta periculosidade. Isso tá muito claro, né? E geralmente lideranças de facções e organizações criminosas. Segundo Márcio Tomás Bastos, o sistema penitenciário federal priorizou os mecanismos de controle interno e o investimento em recursos humanos. A Polícia Federal, pessoal, ela auxiliou na implementação desses presídios, transferindo tecnologia de ponta. Os caras foram para fora para poder estudar o sistema de inteligência penitenciária de ponta capaz de lidar com o crime organizado no Brasil. De acordo com o juiz Ávio Novaes, esses presídios federais são a residência de alguns arqui-inimigos do Estado, muitos deles com a condenação acima de 500 anos. É só para passar para vocês a visão do Estado sobre os presídios federais e as pessoas que estão presas lá dentro. Priorizando a segurança absoluta, ninguém entra ou sai de um presídio federal sem antes passar por vários detectores de metais e aparelhos de raio-x de última geração, os mesmos que tem no aeroporto, por exemplo. Até mesmo os policiais penais, né, e os funcionários terceirizados passam por esse tipo de procedimento para evitar qualquer desvio de normas estabelecidas. Os juízes correcionais fazem questão de passar por esses aparelhos, apesar da imunidade, tá, que eles têm. Então, falando sobre essas questões, vamos ver, já entendendo um pouco da estrutura, complexidade, vamos ver como um preso é enviado para o sistema penitenciário federal, pessoal. É interessante, principalmente para quem presta concurso. Quais são os requisitos que um preso tem que preencher para ser enviado para lá? Há uma legislação que pauta isso. Eu acho importante apontar aqui. Eu vou ler para vocês. É a Lei 11.671/2008, beleza? Lei especial. Edu, coloca na tela aí a Lei 11.671 de 2008. No seu artigo 3º, galera, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública. Edu, grifa aí para nós, interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Então, geralmente o secretário de segurança ou a justiça estadual identifica o líder, vê a necessidade de separar esse líder do grupo ao qual ele faz parte e envia o pedido, mas o pedido pode ser feito também pelo próprio interno. Vocês viram ali, né? Se o interno na legislação, se o interno acha que ele deve ir para um presídio federal, é o exemplo, por exemplo, do Orlando Curicica, que a gente sabe que conversou com o Ministério Público no caso Marielle. Lá a gente tem um vídeo sobre o caso Marielle e tal. A gente sabe que o Orlando Curicica foi muito importante para a resolução desse crime, só que ele queria sair fora do Rio de Janeiro, tá? E aí ele pediu transferência para um presídio federal para não ficar ali dentro do Rio de Janeiro ali marcando toca no barato, né? Porque, enfim, deixa pra lá. É outra coisa para outro vídeo. Para decidir se um preso será enviado para o presídio federal, precisa passar pela mão de pelo menos 2 juízes, tá? Eles devem dar um parecer favorável. O mais comum é que as transferências para o sistema penitenciário federal só ocorram depois de um colegiado, que o colegiado decida sobre a questão. Olha o artigo 4º dessa lei aí que a gente tá trabalhando para vocês. Edu, põe na tela então aí agora o artigo 4 dessa lei pra gente falar, ler ela com vocês. A admissão do preso condenado, o provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juiz federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juiz responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Então, como que funciona isso daí, pessoal? Vamos lá. Vamos supor que o Fernandão é líder de uma organização criminosa, o PCC, Partido da Cerveja e da Cachaça. Eu sei que você é da igreja, Fernandão, então relaxa. Beleza, PCI, primeiro comando da igreja. Fernandão tá dando trabalho no sistema penitenciário estadual. Ele tem regalia lá dentro e ele mandou os meninos dele invadirem uma igreja aí e espancarem um dos pastores que é rival da igreja dele, certo? Ele tá oferecendo o quê? Um perigo para segurança pública. Então vamos colocar o Fernandão num presídio federal para afastar ele dos meninos que ele comanda aqui. O que o juiz tem que fazer? Um juiz de execução penal tem que pegar e pedir, o Ministério Público entende, e aí o juiz avalia e aprova esse pedido de transferência para o presídio federal. Isso vai chegar na mão de um outro juiz, que é o juiz federal, que vai aprovar a ida do Fernandão
pro presídio federal. Por isso que são 2 juízes que assinam. Beleza, pessoal, as unidades prisionais federais tomam como modelo, como eu já citei anteriormente, o sistema Supermax norte-americano. Assim, os presídios ficam sempre em regiões afastadas da cidade e, em geral, desabitadas, para não oferecer nenhum perigo caso haja fuga. A estrutura do prédio, pessoal, é um negócio sinistro. Vamos dar uma analisada aqui para vocês verem. Coloca na tela aí do barato. 2 cercas de arame farpado circundam a área dos complexos prisionais e uma concertina com lâminas afiadas impedem qualquer tipo de aproximação. Essas concertinas ficam em cima e no meio da cerca. Rapaziada, se você cair ali no meio dessa cortina aí, vão ter que enterrar você com arame farpado no meio do seu corpo, porque ninguém vai... O coveiro não vai conseguir tirar, o agente funerário não vai conseguir tirar isso. É bem pesado mesmo. Os projetos iniciais de presídios federais não possuíam as famosas muralhas de concreto, mas em alguns deles elas já foram inclusive construídas. Há 4 torres elevadas de vigilância que estão dispostas nas extremidades do limite da penitenciária e são vigiadas, tem ali policiais que vigiam o tempo todo e ficam armados. A visão é panóptica, todo policial penal enxerga todos os lugares e um policial se comunica com o outro sempre. O presídio é dividido em 4 pavilhões, chamados de vivência, que é onde ficam os internos. São os pavilhões Alfa, Bravo, Charlie e Delta, ou A, B, C e D. Cada um comporta 52 presos. Preso de uma vivência não tem acesso a outra. É como se fossem cadeias diferentes. Toda a vivência é dividida em 2 alas com 2 pavimentos. 26 vagas de um lado e 26 vagas de outro. Então são 2 pavimentos, um em cima do outro, aqui numa ala, e um em cima do outro na outra ala. Há também 12 celas destinadas ao cumprimento do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD é o regime de isolamento que é ainda mais complexo do que o sistema normal penitenciário federal, que já é cana dura. Nesse regime, o preso não sai nem para tomar sol. Além desses lugares, há um pátio para banho de sol, uma área para visitas, posto médico e salas de monitoramento com mais de 240 câmeras espalhadas por todos os cantos das unidades prisionais. Somente o interior das celas e os parlatórios, onde o advogado e os presos se encontram, não são filmados por determinação legal. Parlatório é aquele sistema que você vê em filmes americanos, que um cara fica de um lado e a família ou o advogado fica do outro e eles se falam por telefone. Eles são separados por um vidro blindado. Os policiais penais, pessoal, e demais funcionários do sistema são servidores públicos concursados do Ministério da Justiça. Eles ganham um salário bem acima da média estadual, além de outros benefícios, e recebem um treinamento especializado. Inclusive, pessoal, há equipes especialistas em atuação dentro dos presídios federais para conter qualquer tipo de distúrbio em segundos. É o caso do GEAP, Grupo de Ações Especiais Penitenciárias, que é especializado em intervir dentro dos presídios. Nos estados tem o GIR, que chama, né? Além disso, esses caras atuam em transferências de presos ou em situações em que internos tenham que sair de dentro da prisão para fazer algum procedimento médico. Por exemplo, teve uma situação, cara, que o Marcola teve que passar por um procedimento médico fora do presídio e foram mobilizados mais de 200 homens para fazer a sua escolta, todos fortemente armados. Eu vi em um podcast o diretor do presídio dizendo que chega uma hora que ele tira o óculos do Marcola, que é um óculos todo escuro pro Marcola não ver onde vai, e o Marcola olha para os lados e percebe a quantidade de pessoas que estão ali fazendo a escolta para eles entender que o barato é louco, né? Se alguém for tentar resgatar, é complicado. O que faz com que essas escoltas não sejam apenas para precaução, tá? Lógico, os caras são muito perigosos, mas são também para demonstrar força, já descobriram planos para tentar tirar vários caras de presídio federal. Aliás, galera, para garantir a segurança e enfraquecer o poder das organizações criminosas, o sistema penitenciário federal sempre tem como objetivo manter o preso o mais longe possível de suas origens, mantendo isolado do resto de sua organização. Isso fica muito ruim para a família visitar essas coisas e tal, mas o sistema penitenciário mesmo fala, eu não posso pegar um líder de uma
organização do Rio Grande do Norte e deixar ele em Mossoró. Então, não faz sentido fazer isso, eu vou mandar ele para Catanduvas e assim por diante. Tanto que os dois estados com as facções mais fortes, eles não têm presídio federal. Para fazer essa pesquisa, pessoal, a gente acompanhou entrevistas do José Renato Gomes Vaz, antigo número 1 do Departamento Penitenciário Federal, tá? O DPEM, que depois virou Senapen. Hoje ele é coordenador geral de segurança de operações penais. O Renato deixa claro, ele é um sujeito bastante sério, tá? Pensa num profissional sério, profissional bem posturado, com baita de um currículo, vi ninguém falando mal dele ou qualquer coisa que desmereça o trabalho dele. Renato deixa claro que a segurança dos presídios federais são bastante reforçadas e que a possibilidade de fuga ou resgate é algo muito baixo. Esses presídios mantêm cerca de 30% das suas vagas disponíveis para transferências emergenciais de líderes de organizações criminosas ou para casos de rebeliões em presídios estaduais e que tenha que alocar uma galera em determinado momento. A principal estratégia dos presídios federais é o isolamento. Os presos têm rotinas diferentes e nunca são deslocados quando o outro preso já está em deslocamento. Então você tá com o Nen, você tá com o Rogério 57, você tá com o Batman e com o Marcola na mesma cadeia. Esses caras eles não vão se encontrar lá, tá? Vai estar cada um numa vivência e geralmente esses líderes não se encontram. Atualmente, cumprir pena no sistema penitenciário federal, grandes lideranças de organização criminosa do país. Pega o nome dos caras da seleção que tem dentro dessa caixa de concreto aí do governo. Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, Ney da Rocinha, Cabeça Branca, Marcola, Rogério 57, Rony Lessa, Ricardo Batman, falecido Elias Maluco. Esses são alguns nomes de presos que cumprem suas penas em presídios federais. Um suposto espião russo também tá agora nos presídios federais. Tem membros da máfia italiana. E, mano, ixi, tem uma pá de gente muito doida aí, muito poderosa mesmo. Você vê os nomes que eu lancei aí pra vocês, e tem mais gente ainda do segundo escalão e tal. Alguns líderes que, enfim, a gente acabou nos citando aqui. A cana é dura e a longo prazo, pessoal, o psicológico dos caras vai sendo minado pelo isolamento e a rotina. Isolamento e rotina, isolamento e rotina, rotina e isolamento. Os advogados de muitos presos já entraram com diversos pedidos para que eles sejam transferidos para presídios estaduais, mas esses pedidos foram negados. E mantê-los em presídios federais é uma forma de evitar que eles continuem chefiando as suas organizações em loco, tá? Ali no local. A ideia das prisões federais, pessoal, era manter o preso sob custódia em uma situação temporária, mas tem gente que já tá há 20 anos por lá. É o caso, por exemplo, do Fernandinho Beiramar, que é conhecido, inclusive, no sistema penitenciário federal como preso 01. Ele foi o primeiro preso dentro do presídio federal, ele inaugurou o presídio federal. Já tá há 20 anos lá. Apesar de apresentarem condições bem melhores que os presídios comuns e questões materiais, o rígido regime adotado dentro desses presídios federais tem trazido muitas reclamações dos detentos. Além disso, de acordo com os relatórios da Defensoria Pública da União, a DPU, em 2019, 90% dos detentos da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, sofriam com transtornos mentais, como depressão e ansiedade, exatamente por conta do regime. Não é muito diferente daqui de fora, né? Muita gente sofre de depressão e ansiedade. Conforme os relatórios da DPU, a restrição de contato com a família e o isolamento em casos de mau comportamento agrava os problemas psicológicos enfrentados pelos detentos. Muitos presos, pessoal, fazem usos de medicamentos psiquiátricos, como por exemplo o Rivotril. Esse tipo de medicamento foi encontrado nos presídios federais de Catanduvas, Mossoró, Porto Velho e Campo Grande, tá? E muito provavelmente tem em Brasília também. Em Catanduvas a situação é mais grave. Dos 153 presos que estavam no presídio em 2019, 138 faziam uso de medicamentos controlados, inclusive psiquiátricos. De acordo com o levantamento feito pela UOL, portal UOL, a partir dos relatórios da DPU, 2 em cada 3 internos dos presídios federais fazem uso de medicamentos para depressão e para ansiedade. Apesar das críticas, o Ministério da Justiça, entretanto, afirma que cumpre as leis de execução penal e tratados internacionais de direitos humanos, que nenhum preso é submetido a tratamento desumano, mas que o isolamento realmente faz parte da pena para poder garantir a ordem pública e, enfim, a anulação desses líderes. Aliás, nos presídios federais não há visitas íntimas, pessoal. Na verdade, até há em tese, mas houve uma limitação por meio de uma portaria que impede que todos os presos tenham a visita íntima. Então é uma concessão bem restrita a poucos presos e tem situações específicas. Segundo as nossas referências, a restrição das visitas íntimas, além de ser uma ação de segurança, também foi uma resposta enérgica do governo à execução de funcionários dos presídios federais ordenados pelo primeiro comando da capital. Isso é muito doido. Houve uma discussão, até foi liberado uma época a visita íntima, mas teve alguns fatos que ocorreram
brasileiro de execuções de funcionários, segundo a justiça patrocinada pelo Comando da Capital, que acabaram, por reação, endurecendo a cana ainda mais dos caras. Até 2014, pessoal, os presos do Comando da Capital não estavam no sistema penitenciário federal. São Paulo era relutante em enviar os líderes do grupo para as mãos da federação. Não sei necessariamente porque, se é uma treta entre governo estadual e federal, que era uma oposição e tal, mas enfim. A partir de 2014, alguns líderes foram enviados. Em 2019, Marco Williams Erba Camacho, considerado pela justiça como líder do comando, e mais 15 integrantes da segunda polícia da primeira cúpula foram transferidos para as cadeias federais. Em 2017, segundo a justiça, o comando teria dado um salve para tirar a vida do policial penal chamado Alex Belarmino Almeida Silva. Ele era um cara muito conhecido no sistema, as pessoas gostavam muito dele, um grande profissional, e estava em Cascavel, no Paraná, para dar um curso. Os caras da organização criminosa de São Paulo alugaram uma casa ao lado da onde Alex ficaria para dar esse curso, e ele foi alvejado dentro da viatura da Polícia Penal Federal. Perdeu a vida. Outra execução horrorosa, mano, dos caras, né, por vingança, por esses, enfim, esses presos do comando terem sido transferidos para as prisões federais. Outra execução horrorosa ocorreu quando os caras tiraram a vida de uma psicóloga, galera, a Melissa Almeida. Ela era psicóloga do sistema penitenciário federal. Ela foi executada quando chegava em casa, estava com o esposo e o filho pequeno de menos de 1 ano dentro do carro. O esposo de Melissa é policial civil, trocou tiro com os caras e tomou 7 disparos. Esses atentados, galera, ajudaram a endurecer ainda mais a vigilância desses internos e aumentou ainda mais o cuidado com policiais penais e com a segurança desses caras. Para vocês terem uma ideia, pessoal, não é engraçado isso, mas é um fato curioso. E se você é Dom Juan, toma cuidado, irmão. O Renato Vaz falou isso no podcast do Fala Glauber. Não sei se foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou em Porto Velho, mas os caras tinham um planejamento de tirar a vida de um agente penal numa dessas regiões, e os caras alugaram uma casa e chamaram uma mina pra tentar seduzir um policial penal pra cometer esse crime e executar o maluco. E a mina entrou no Tinder e tinha um cara que era personal trainer e mentia dizendo que era policial penal federal lá no Tinder, cara. Irmão, esse maluco trocou ideia com essa mina, ele foi no encontro e aí os caras PCC deu uma rajada de tiro nele, mano. O cara sobreviveu, mas o cara quase foi dessa aí, foi de base porque andou contando mentira. Toma cuidado o que você coloca no seu Tinder aí, irmão. Você pode se ferrar numas ideias dessa aí. Esses bagulho traumatizaram, essas paradas, essas execuções, né, infelizmente traumatizaram bastante o sistema penitenciário federal. E o Estado, como era um ataque ao sistema penitenciário federal, o Estado deu sua resposta. O governo federal acabou totalmente com a visita íntima através de uma portaria. Já era, né, o contato físico com as famílias. Foi um grande prejuízo para os presos do sistema penitenciário federal. Há a possibilidade da construção de mais um presídio federal em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Mas o que pudemos analisar ainda não está fechado. Foi suspenso temporariamente o projeto da construção. Galera, com o avanço das organizações criminosas pelo Brasil, que crescem todos os dias, principalmente dentro das unidades prisionais, os presídios federais servem como uma espécie de instituição cooperativa para com os estados. Com a Senapen, com o dinheiro que ela tem, ligado ao Ministério da Justiça, que tem um orçamento bom, investindo no sistema penitenciário federal e dos estados, melhora as condições do sistema para garantir, né, mais disposição de recursos para o cumprimento da pena de detentos. Enfim, as organizações continuam crescendo dentro das cadeias brasileiras. Eu espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo, as informações e todo o conhecimento contido nele, e que sirva para criar conhecimento e consciência sobre como funciona o sistema penal brasileiro, em especial o federal. É mais um vídeo especial com um tema que vocês já pediram e nós trouxemos aqui para vocês. Espero que a gente tenha abarcado uma boa parte dele. Não dá para abarcar tudo, tem coisas que a gente não sabe, que não tem como saber, tem coisas que fugiram a nós, mas o grosso do miolo tá aí. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, uma assinatura a partir de R$2. Eu vou estar lá daqui a pouco o Fernando já vai soltar lá o vídeo que eu tô reagindo a uma incursão dentro dessas penitenciárias federais para você entender como é lá dentro mesmo, além da descrição que a gente fez. E a partir de 50 você entra no nosso grupo de estudos, mas tem assinatura de 2, de 5, de 10 mango e tal, o que der para você. Ajuda a gente no Pix, o Pix sempre ajuda. Pô, gostei desse vídeo, achei da hora, aumentou meu conhecimento, me ajudou num concurso, pá, vou fazer um Pix, da hora. Era o que eu queria ouvir falar faz tempo. E aí, cara, o mais importante, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até uma próxima. Fui, valeu.